Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um À Conversa. Este é já o terceiro episódio deste programa e queremos manter aqui esta qualidade e desta vez fizemos um programa um pouco diferente. Em vez de convidarmos a pessoa a vir aqui ao nosso estúdio, fomos nós visitar, não foi, Gil? Uma visita brutal. Eu aconselho toda a gente a ver com muita atenção este programa porque é qualquer coisa de fascinante, é uma coisa que não se vê todos os dias. E foi uma visita brutal, não é? Foi sim, senhor. Aquilo, uma visita que não é, a gente nem acredita que aqui tão perto de Lisboa é verdade. Poderá existir. Ou que em Portugal haja algo deste género. Exatamente, aquilo parece... Ninguém sonha que em Portugal há isto. Exato. O nosso convidado desta semana foi o Dr. José Elvas, que muitos de vocês devem conhecer por causa da loja que ele mantém no lado da linha Almada, não é? Que é o Koi Park. Mas esta visita não foi à loja, mas sim à sua casa particular, não é? Sim, e onde ele faz a criação. E onde ele faz a criação de peixes. Basicamente cois, não é? Sim, cois. Tem outras coisas também. Sim, mas cois é que é o forte dele. E que depois vende na loja e também fornece outras lojas em Portugal. E na Europa, pelo que ele diz. Na Europa, pelo Espanha menos também, pelo menos que eu sei. Também em Espanha e por aí fora. E se a loja já é impressionante, né? O espaço é espetacular. E o tamanho que ele tem ali há de ser se calhar a maior loja da aquariofilia. Sim, em tamanho de certeza. Em área. Sim, a maior em área, não estou a dizer em produto, mas em área é possivelmente a maior de Portugal. Sim. E se a loja já é impressionante, a casa dele então é qualquer coisa espetacular. Fascinante. Vejam porque vale a pena. Sim, vamos ficar então com esta reportagem que foi feita no exterior e depois voltamos aqui ao estúdio para fazer perguntas e respostas. deste lago e que peixes cá tem. Este lago é um dos muitos lagos que eu tenho aqui na Quinta. É um lago para crescimento e engorda de carpas koi, mas que ao mesmo tempo faz parte da decoração da própria Quinta, não é? E tem uma variedade enorme de nufas, deve ter 7 ou 8 variedades de nufas diferentes, com diversas cores. Realmente é durante este maio extremamente bonito e ao mesmo tempo também as flores são tantas que lançam aqui sentir este lago. É um lago muito bonito. Bom, e as carpas são quantos exemplares de carpas traz? Pois, agora neste momento não tenho nenhuma, mas chega a ter 20, 30 mil carpas. Pois, 30 mil, ia dizer centenas. E como é que isso funciona? Soltas aqui, não é? Para engorda e depois são colocadas aqui, elas são colocadas aqui pequeninas com 4, 5, 6 dias e depois são alimentadas com farinhas e também comem muito alimento natural, não é? Pois, comem claro, muito alimento natural. Sim, insetos. Porque este lago é um lago até com uma boa oxigenação porque é muito exposto ao vento e é um lago extremamente produtivo, é dos lagos mais produtivos que eu tenho aqui devido à exposição e à quantidade de água que tem. O sol e tudo ajuda, não é? Exatamente. Os peixes expostos aos elementos crescem muito mais saudáveis do que em cativeiro. Claro. Melhor assim. Eles têm as carpas têm todas as condições neste lago para se desenvolver de uma maneira fantástica. É óbvio, tem aqui alguns predadores, depois tem predadores aqui, tem galinhas de água que as comem pequeninas, tem garças de vez em quando também as vêm comer, mas pronto, há sempre uma grande percentagem que acaba por sobreviver. Até porque tem imensos esconderijos daquele lado. Tem. Arbustos que caem sobre o lago. Há muitas, sobrevivem bastante, e daqui tiro carpas, tenho tirado daqui milhares e milhares e milhares de carpas maravilhosas.
Vamos ver outro lado? Fala-nos um bocadinho deste lago enorme que está aqui e pronto, um bocadinho aqui desta paisagem como é que isto funciona. Este é um dos muitos lagos também, que é todo decorado com nenúfar, que neste momento está a ser despejado para se apanharem as carpas que ficaram ainda do verão passado e é um lago que infelizmente nesta altura não está na sua plenitude de beleza, porque as árvores que têm aqui são lindíssimas, têm aqui plantados ciprestes dos pântanos, que são árvores maravilhosas, que há muito poucas em Portugal, taxólio distinto, tem sálix todo na bordadura, que neste momento ainda não têm praticamente folhas, depois tem os papiros que estão ainda um bocadinho queimados do inverno, que também são lindíssimos, e depois também tem aqui uma panóplia de nenúfares de várias cores e que também ainda não têm flores. Dentro de 2 meses ou 3 meses está tudo extremamente bonito. E agora volta-se a encher o lago, né? E agora o lago são apanhados os peixes, são levados para serem selecionados e depois aqui são colocados já os peixes pequeninos das próximas criações que devem ser em abril e maio. Para crescerem aqui no lago. Isto tem que dimensão é que isto tem? Tem ideia da dimensão disto? Isto é um lago que tem 60 metros, 50, 60 metros de comprimento. Estes lagos têm uns milhões de litros de água, são lagos com milhões de litros de água ainda, isto tem uma grande capacidade de recepção de águas. E que ao mesmo tempo, estas águas não se perdem, porque estas águas infiltram-se e muitas infiltram-se vão para os lençóis freáticos e outras evaporam-se, como é óbvio, não é? Mas quando nós tiramos as águas, passamos para outros lagos. Portanto, há sempre aqui um reaproveitamento das próprias águas para não se desperdiçarem, porque hoje a água é preciosa, como nós sabemos. Claro. E estes lagos aqui igual, não é? Portanto, a mesma água, vai circulando. Exatamente, estes lagos têm água que vem do furo e vai sempre circulando. A água é sempre corrente nestes lagos e acaba sempre nas lagoas. Pois, exato. E aqui estes lagos servem também para... Estes é onde estão os reprodutores. Os reprodutores, exato. Aqui estes lagos estão os reprodutores. Daqui retiram-se então os pequeninos para passar para as lagoas. Exatamente. Mais um lago que também foi construído aqui Este foi também um lago antigo, século XVIII, e que foi trazido para aqui e também montado aqui. Este foi bastante mais fácil, porque as pedras são bastante mais pequeninas. Sim, é uma dimensão. Então nós já com uma dimensão mais o enquadramento é muito bonito. O enquadramento é todo bastante linear, que é para ser simétrico com a própria casa. Com a casa. Lindo. Este era um lago primitivo aqui da casa, já estava feito há 30 ou 40 anos, era um lago e entretanto eu tive necessidade por razões estéticas de acrescentar este lago e então criei este lago, esta espécie deste canal aqui, que é todo revestido a pedra antiga e que aproveita todas as águas dos telhados todos da casa. Portanto, a água vem toda a parar aqui a este pequeno canal e depois segue para os outros lagos que estão a jusante e depois acaba por ir para as lagoas. Nada se perde. Nada se perde. As águas aqui são todas aproveitadas e principalmente aproveitadas, são preciosas. Não, esta fonte é uma fonte que capta as águas dos lagos que estão aqui a montante e elas vêm por um ladrão, vêm parar a esta fonte, que é um golfinho do século XVII, fim do século XVII, princípio do século XVIII, um golfinho barroco, que aliás é um motivo que aparece muito nos azulejos portugueses desta época.
depois segue para este tanque e depois vai para os outros tanques até chegar às lagoas. Isto é uma espécie de um rio, tudo funciona como um rio, não é? Foram estátuas que foram adquiridas há uns anos em Espanha, são as 4 estações, são estátuas em mármore do século XIX e que foram compradas para fazer a decoração deste próprio lago. É muito bonito porque elas refletem-se na água e dá um efeito muito especial juntamente com as carpas. Estávamos a conversar que estes tanques, durante o inverno em que não têm peixe, porque os peixes já foram para venda, já produziram os peixes já saíram, funcionam como autênticas piscinas biológicas. Como não têm peixes, aparecem todos os animais, copépes, dáfnias, ciclopes, que fazem alimentam-se de algas. Aqui, não é? Exatamente, alimentam-se de algas verdes, que são algas que são flutuantes, que são suspensas, alimentam-se delas e as águas ficam completamente transparentes. Exatamente, é no fundo o segredo das piscinas biológicas, por isso é que elas não têm peixe, porque quando há peixe eles alimentam-se dos crustáceos e as águas acabam por ficar verdes porque não há os predadores das algas verdes. A partir do momento em que as pessoas não se apercebem dos milhares e milhares de organismos vivos que uma gota d'água tem lá dentro. E esses organismos vivos alimentam-se fundamentalmente das clorelas, das algas que se formam nas águas e que vão no fundo fazer toda a reciclagem da própria água, transformando no fundo, elas transformam no fundo, vão se alimentar dos nitratos, não é? E depois vão alimentar os animais. Portanto, claro. O ciclo de uma lagoa destas é um ciclo perfeito. Uma lagoa destas está cheia de alimento. Cheia de alimento, quando os peixes pequeninos são introduzidos, eles terem a alimentação, pelo menos durante um mês do seu crescimento, vão tendo essa alimentação. Por isso é que eles têm um crescimento rápido. Nessa primeira fase, e é fundamental, porque é fundamental fortalecer o peixe durante os seus primeiros 15 dias, um mês. Exatamente, é fundamental. Um peixe que é bem tratado no início da vida é um peixe muito mais saudável, vai ser um peixe muito mais saudável e muito mais forte. Mas isso passa-se é como toda a gente, é como os humanos. O doutor estava-nos a contar que chegou a ter 300 lagos. Eu tive 300 lagos na zona onde está hoje o Fórum Almada e eu aprendi ao longo dos tempos e usava um sistema muito engraçado, que era um sistema de deixar os lagos quase como de pousio, alguns lagos de pousio onde eu introduzia dáfnias. As dáfnias comiam as algas criadas com os produtos orgânicos dos outros lagos, não é? Que vinham porque a água também nunca desaparecia, a água era sempre renovada. E quando os lagos chegavam à saturação das dáfnias, os peixes eram introduzidos. E eu percebia pela coloração das dáfnias se as águas estavam boas ou não, porque as dáfnias, que são crustáceos, têm muita hemoglobina. Quando têm muita hemoglobina é porque há muita matéria orgânica, portanto não é conveniente colocar logo lá os peixes. Vão-se apanhando até elas perderem um bocadinho a cor. Quando elas perdem a cor e ficam castanhas, é quando já têm menos hemoglobina. Portanto, quando já têm menos hemoglobina é porque já têm menos matéria orgânica. Portanto, os peixes são colocados aí e já começam a comer as próprias dáfnias e a crescer loucamente porque estão a comer. Até porque acabam por extinguir depois as dáfnias. Exatamente, eles depois acabam por extinguir as dáfnias. Normalmente quando extinguem as dáfnias já têm um tamanho que já é um tamanho muito razoável. Exatamente, já estão na altura em que já se pode dar alimento seco. Introduzir a ração. Exatamente, se bem que de qualquer maneira os peixes alimentam-se de muitos mosquitos que vão tentar salvar. Eu, por exemplo, aqui na quinta não tenho mosquitos, eu posso jantar aqui à noite perfeitamente sem ter um único mosquito, porque todos estes lagos cheios de peixes acabam por exterminar tudo o que sejam os mosquitos. Esse é o maior problema, esse é hoje o grande problema que nós estamos é um problema que vai ter que ser resolvido, não sei se será ou não resolvido, que é o problema dos predadores dos animais que se alimentam de mosquitos.
e que vamos ter na Ria de Aveiro, que vamos ter na Comporta, que vamos ter em muitos lados, porque é o problema das cegonhas. As cegonhas hoje em dia estão a dizimar tudo o que sejam, para além dos peixes, estão a dizimar os batráquios, quer os animais, as rãs, os sapos, as salamandras, os tritões. Os principais predadores dos insetos. Exatamente, que iam para zonas onde os peixes não conseguem ir, conseguem chegar. E portanto, o que é que acontece? Os arrozais têm muita matéria orgânica por causa dos adubos e que são zonas de crescimento de mosquitos brutais. Como não há batráquios, porque as cegonhas comeram os batráquios, não é? Porque há milhares e milhares de cegonhas. Há uma praga, claro. Uma praga. Daqui a pouco há tantas daqui cegonhas para o Porto, vê-se na autostrada com pombos. É óbvio que a diminuição dos batráquios nos pequenos lagos é brutal. E isso vai trazer consequências que nós não sabemos se serão muito graves, porque como nós sabemos, o mosquito é o vetor da malária, não é? De muitas malárias, inclusive da malária que já houve em Portugal, que já teve em Portugal e que foi extinta através das gambúzias. Foi assim que introduziram a gambúzia em Portugal. Foi assim que se introduziu a gambúzia, exatamente, no tempo do Salazar a gambúzia foi introduzida exatamente para comer o mosquito da malária. Para comer o mosquito da malária. O problema é que a gambúzia não entra em zonas baixas, em arrozais não consegue, não tem tempo de entrar, não quer dizer que algumas não consigam entrar, mas a maior parte não consegue entrar. Sim. E portanto seria através das rãs, porque uma rã come 300, 400 mosquitos por dia. É um animal que é um predador. Agora, se a rã é predada, cada cegonha que come uma rã está a evitar que sejam comidos 400 mosquitos por dia. Portanto, é milhares de mosquitos por dia. Portanto, o que é que vai ter que se fazer? Vai ter que se utilizar novamente inseticidas para travar esta praga louca de mosquitos, que tem consequências nefastas, portanto, para o meio ambiente ou para todos os organismos. Para a fauna e flora. Exatamente. This is a Chucky Beat production. Foi aqui que começou tudo, não é? Isto é o cerne da minha atividade. Foi aqui que eu montei os meus primeiros aquários, foi aqui que eu comecei a criar as minhas primeiras espécies, foi aqui que eu criei milhares de escalares, milhares de discos, milhares de ciclídeos africanos, milhares de guppies, de espadas, nestes aquários aqui. E portanto foi aqui mesmo, neste sítio, que toda a minha vida e a minha paixão pela aquariofilia começou a tomar forma. Depois eu larguei estes espaços confinados e passei para os espaços exteriores e para as lagoas exteriores e hoje vivo muito mais nas lagoas exteriores, mas nunca abandonei esta minha paixão pelos aquários e pelas experiências de criar espécies novas, porque foi isso que me motivou sempre e a pessoa não pode ver só isto de uma maneira comercial, também tem que ver isto também. É uma paixão. Normalmente é assim que começa. É essa paixão que nos move e que nos alimenta. Ao início ninguém consegue tirar dinheiro deste hobby, portanto não. É uma paixão, até gasta, não é? Gasta. Sim. Hoje é muito mais difícil retirar-se dinheiro deste hobby. Eu retirei dinheiro numa época em que não havia importações, praticamente, as importações eram muito difíceis e eu tinha uma produção gigantesca
200, 300 mil peixes por ano de água fria, e foi aí que eu consegui tirar algum dinheiro, ganhar algum dinheiro. A partir dos anos 90, da entrada de Portugal para a Comunidade Económica Europeia, que os peixes começaram a chegar aqui a preços muito baratos, isso foi muito complicado para mim, e passei por bastantes dificuldades ao longo desse tempo. Mas a paixão não desapareceu. Não passou. Estava a contar que isto era uma carpintaria. Isto era uma antiga carpintaria do meu avô. O meu avô aqui na Quinta tinha carpinteiros, porque o meu avô tinha uma cerâmica e tinha uma empresa de calda de tomate, e então os sequeiros das telhas eram feitos em madeira, e então isto aqui era a carpintaria onde eram arranjadas as madeiras para fazer os sequeiros das telhas, quando as telhas secavam. E portanto, exatamente, a cerâmica existia onde hoje está o forno. Era uma grande cerâmica que vendia telhas para todo o país. Ainda hoje, as telhas do teatro, as telhas do Palácio da Independência, algumas telhas do Palácio da Pena, eram também as telhas do Palácio do Teatro Dona Maria, que infelizmente ardeu, eram todas feitas aqui na Quinta. Tudo feito aqui na Quinta. E daí os terrenos serem extremamente argilosos e permitirem ter construído aqui os cacos os lagos sem nenhuma estrutura de plástico. Não perder a água. Não perderem a água. O sol é a impermeabilidade do sol é alta porque é argiloso. Exatamente. Isso foi também uma das coisas que... Pois, porque todas estas lagoas não têm uma única lona. Não tem nada, não tem absolutamente nada. São todas naturais, sem plásticos, sem revestimentos absolutamente nenhum. Pois, as terras funcionam quase como um filtro natural. Exatamente, e elas perdem alguma água, não muita, que vai sendo reposta pela chuva e também por águas que vêm de lençóis freáticos, e no fundo, praticamente aquela que se perde é aquela que se evapora. Pois. Depois com a chuva acaba por recuperar. Exatamente. Então, isto era uma antiga adega que eu aproveitei para construir uma estufa, para fazer dela uma estufa com um tanque bastante grande, com cerca de 200 mil litros, onde crio peixes de água quente, normalmente crio vivíparos, guppies, espadas, molas. Todos misturados, não há problema, não é? Tudo misturado, não tem problema, e depois normalmente também coloco alguns peixes de água fria. Gosto muito dos orandas e eles dão-se bastante bem com os guppies sem problemas nenhum. Sim, não há problema. E tenho algumas plantas aquáticas, tenho aqui crio aqui no Faro Gigantes, normalmente no verão, e também crio aqui, isto são cinemas, e é um tanque que está sempre em mudanças, e é um tanque que é o centro aqui da minha adega, de produção daqui da minha adega. Entretanto, à volta desse tanque estão aquários, onde eu crio peixes
várias variedades, onde eu faço as minhas experiências com peixes de água quente, desde barbos, dânios, peixes cíclidos africanos, coridoras, cistos e pronto, e tudo isto funciona aqui como uma unidade de produção de peixes de aquários. Também cria bastantes plantas aquáticas também, onde eu crio aqui várias variedades e no fundo é um lugar bom porque se pode trabalhar no inverno, mesmo em dias de chuva, pode-se trabalhar aqui bastante bem. Sim, mantém a temperatura, né? E mantém-se aqui, isto aqui é como estar no Brasil. A temperatura é bastante alta e é muito agradável trabalhar aqui no inverno, principalmente no inverno. This is a Chucky Beat production. E agora vou-vos mostrar uma peça extremamente interessante, provavelmente será o primeiro aquário de vidro, os primeiros aquários de vidros feitos na Europa, feitos provavelmente no mundo, e que foram feitos em Portugal na fábrica de faiança do Rato na segunda metade do século XVIII. Eles eram feitos em faiança e depois levavam aqui, levavam vidros e aqui tinham a zona para se colocar uma planta aquática. Provavelmente seriam feitos para os peixes vermelhos, porque os portugueses terão sido talvez as primeiras pessoas a trazerem os peixes vermelhos do Oriente, porque sabe-se que foram dados à Madame Pompadour peixes vermelhos portugueses. Portanto, os peixes vermelhos, e esta tradição de ter peixes vermelhos em aquários era uma tradição chinesa, só que os aquários chineses eram tipo vaso, eram tipo cachepô, eram feitos ainda, já havia aquários, ainda já na dinastia Ming, depois em cerâmica, feitos em cerâmica, em porcelana, depois essa tradição continuou pelo século XVIII, na dinastia Qing. Daí se calhar eles gostarem de ver os peixes por cima. Por cima. As carpas são para ser vistas por cima, sim, não são peixes de aquário, porque todos os desenhos das carpas elas foram selecionadas, exatamente, para serem vistas de cima e não de lado. Estes peixes vermelhos, ao contrário, foram feitos para ser vistos de lado. Os portugueses então inventaram estes aquários feitos com vidros e que foram os primeiros a construir. Eu já investiguei as fábricas de Rouen e de francesas, de Delft, na Holanda, e nas fábricas italianas, e não há ninguém que conhece aquários como estes feitos aqui em Portugal. Os vidros eram colocados aqui, nestas zonas, e o aquário era colocado supostamente numa mesa mais alta, e este buraco seria para pôr a terra para colocar a areia, para colocar uma planta aquática e o nenúfar. Foram feitos, sabe-se que foram feitos pelos arquivos, foram feitos 9 aquários na fábrica do Rato.
9 aquários destes. Eles chamavam-lhes lagos, não lhes chamavam aquários, chamavam-lhes lagos, no século XVIII não lhes chamavam aquários, chamavam-lhes lagos. Mini lagos. Mini lagos para ter em casa, exatamente. Sabe-se que a fábrica do Rato fabricou, na altura, nos arquivos, vêm 9 aquários. São 9 aquários, ou 9 lagos, na altura chamavam-lhes lagos, e que nós sabemos que... E nós sabemos que 2 deles estão em museus portugueses, um deles está no Museu da Arte Antiga, penso que está o outro no Museu Soares dos Reis, e eu conheço o outro numa coleção privada, em Cascais. Portanto, eu sei onde estão, pelo menos 6 sabes onde estão. Portanto, faltarão desses 9, faltarão 3. Se não tiverem partido... Se não tiverem partido com o tempo, não é? Isto são peças de 1780 e tal, 1790. Gostava de saber, por exemplo, como é que foi montado este lago, de onde é que vem, o que é que tem. Este lago aqui? Sim. Este lago não foi inventado por mim. Foi todo inventado por mim. Isto era uma entrada de uma casa normal, aqui tinha vários quartos ainda, que já antigos, feitos provavelmente no século XIX. E eu, quando comprei a casa à minha tia, porque isto era uma tia minha, eu deitei as escadas todas abaixo e, como sempre adorei as cartas, não é? Resolvi construir um lago para as cartas. O lago é construído em betão e depois foi forrado com pedra. E aquelas estátuas são maravilhosas. As estátuas são antigas, são estátuas do século XVII, são estátuas italianas do século XVII. E eu adquiri já há muitos anos um palácio que havia em Lisboa, na CEL, então, são os quadros de estação. Então, os quadros de estação. E já agora, os peixes é que E as cartas são cartas que eu tenho cerca de 4, 5 anos, são várias variedades, tenho aqui cartas desde as cartas monocromáticas, que são as Ikari Muji. Ikari quer dizer em japonês metal, são cores metálicas, são as cartas monocromáticas. São estas amarelas assim, não é? E depois tem cartas já com 2 e 3 cores, são as sangues e as sovas, que têm branco, vermelho e preto, umas com dominância de branco, outras com dominância de preto, e tenho 2 ou 3 coacos, que são só cartas vermelhas e brancas, com 2 cores, e tenho uma carta ali que só tem o branco, o preto e o vermelho, que são cartas que são muito mais caras, porque elas são... E a criar, não é? Já aqui bebês? Estas pequenas que estão aqui não criaram, foram importadas do Japão e que eu adquiri há uns meses e coloquei aqui porque eu na rua tenho garças e elas são muito predadoras, e então aqui dentro de casa conseguem crescer sem problemas absolutamente nenhum. Este lago tem mais ou menos quantos litros? Deve ter à volta de 40 mil litros. Uma boa piscina. E como é que funciona a filtragem ou a rotação de água? A água vem, não tem nenhum filtro, esta não tem nenhum filtro especial, é uma água que vem do furo, entra aqui por aquela bica e volta sempre por um ladrão lá para fora para as favores. E está sempre a entrar e a sair. Vai sempre bem. Muito bem. Então como é que começa aqui a aventura do Koi Park? A aventura do Koi Park começou há cerca de 10, 11 anos e eu toda a minha vida tinha dedicado à produção de peixes
pensei um dia fazer um mostruário dos peixes criados aqui na quinta e de alguns peixes importados. Como eu achava que só havia em Portugal o oceanário para peixes de água salgada, o aquário vasta gama para os peixes da nossa costa, salgados da nossa costa, e que tinha alguns aquários de água doce, mas uma amostra muito restrita, muito pequena, e havia o fluviário de Mora, que era para os peixes dos nossos rios. Portanto, eu pensei em criar aqui um fluviário que seria para mostrar os peixes dos vários continentes, os peixes tropicais e não tropicais dos vários continentes. E ao mesmo tempo também mostrar, por isso criei tanques para mostrar as carpas koi e as várias variedades de carpas koi, que sempre foram a minha paixão ao longo destes anos todos. E nesse sentido eu criei o fluviário, que depois teve algumas dificuldades financeiras e eu acabei por ter de transformá-lo numa loja, em que não deixei de ter os aquários bióticos de várias zonas, mas tive que me reconverter um bocadinho numa loja de venda ao público. E pronto, e é nessa loja onde eu vendo parte da produção daqui da quinta e onde tenho peixes importados, bastantes peixes importados. É uma loja, provavelmente para o nosso mercado, uma loja demasiadamente grande, mas é uma loja que, de qualquer maneira, também é um espaço onde as pessoas gostam de vir ao fim de semana. E acaba por ser uma visita, não só ir a uma loja. Ao fim de semana, porque depois temos os lagos à volta onde tem os cisnes, portanto isto no fundo acaba por ser um mini parque onde as pessoas gostam de vir a passear ao fim de semana. Que é essa a ideia inicial, não é? Exatamente, e pronto, e durante muito tempo, e aí de vez em quando tenho aqui visitas de estudo para escolas, para miúdos, e onde eles começam se calhar a aprender alguma coisa sobre ecologia, sobre biodiversidade e sobre como é que se conseguem manter aquários de água doce, o que eu acho que sempre achei que era uma coisa muito interessante. Sim, é bom formar os mais novos. Exatamente, é de pequenino que se torce um pepino, não é? E portanto é assim que eu acho que as coisas começam. Foi assim que eu comecei, cresci ao lado de um rio, a minha paixão pelos peixes começou exatamente aí e essa paixão pela água, pela magia da própria água e que me fascinou e que me fez ao longo da vida ter sempre peixe e vir a transformar isso na minha maneira de viver e não me arrependo disso. Acho que tive uma vida cheia e dedicada à natureza, que é a minha paixão, é a ecologia, a natureza e a biodiversidade. É essa a minha grande paixão. Boa. Posso dizer-lhe que eu não conheço nem Portugal, nem Espanha, e na Europa é difícil encontrar sítios destes. Pois. Montado desta maneira, funcionado desta maneira, é fora de tudo que eu conheço. É uma maravilha, sinceramente é uma maravilha. Fiquei fascinado, adorei a visita e É fabuloso. Mais uma vez achei que não existia isto e existir e ver e presenciar. E agradecer a sua paciência por nos ajudar. Eu gostava que houvesse mais pessoas com sensibilidade para perceberem realmente o esforço, no fundo, que foi corolário de uma paixão. Claro. Isto, no fundo, Uma vida, está aqui feito, é uma vida de trabalho dedicada à natureza, e dedicada àquilo que eu acho que é de mais pequena, de nós temos mais belo no nosso planeta, que é a vida aquática e a biodiversidade, e tanto ela de animais como de plantas, que é verdadeiramente fascinante. E lidar com este mundo é perfeitamente fascinante. Obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado. Nada. Foi um Pela prazer. visita. Obrigado eu. No fundo, e eu fico muito satisfeito que ainda haja pessoas que gostam muito destas coisas e que apreciem este tipo E temos que mostrar à gente nova que existe e temos que estimular e fomentar isto nas pessoas. Eu tenho feito esse esforço ao longo da minha vida, não sei se com insucesso, mas pelo menos tenho tentado, de certa maneira, divulgar o meu trabalho, e agora aqui à Koi Park já vieram milhares e milhares de pessoas. Eu chego aqui a ter 200, 300 pessoas durante o fim de semana a visitar a loja e tenho muito prazer nisso, e quantas mais vierem melhor. Muito obrigado. Continuo com o bom trabalho. Muito obrigado.
Pois bem, então, o que acharam? Qualquer coisa de fascinante, não foi, Gil? Exatamente, é espetacular. O dia não estava o melhor, né? Foi Estava pena, um bocadinho de foi chuva, pena mas estar um dia assim mauzito, mas foi espetacular. aproveitámos ali as abertas para conseguimos fazer ali o filme. Aqueles lagos todos, uma imensidão de lagos, Espetacular. água por todo lado, não é? Muito bom, muito bom. E vê-se que há aqui uma vida, não é? É verdade. Dedicada a este hobby. É mesmo. Vê-se mesmo que aquilo ali não é... É amor, muito amor. É completamente... A gente pensa, nós somos uns loucos, temos uns aquários grandes em casa, não temos noção que se pode extravasar a loucura a este nível, não é? E ali é qualquer coisa de... E depois também foi engraçado ele falar-nos do início da vida dele, Exato. quando começou a criar e a abastecer as lojas de Lisboa, as pequenas lojas que havia, né? Que a loja do Apolo 70, né? Que ele falou, e mais umas quantas lojas Essa antigas. conhecia bem porque eu morava em frente. Pois. E a do Saldanha, que eu conheço também, ainda hoje está aberta, que é uma lojinha que também tem papagaios e peixes, e é muito conhecida ali na zona e também é muito antiga. Engraçado ele ter-nos contado essas histórias todas. Foi muito bom. Foi uma vida realmente dedicada à aquariofilia. Devemos lá voltar um dia, sobretudo no verão. No verão, então dias bons. Quando tiverem aquelas flores todas a florescer e desta vez vimos tudo um bocado assim, Certo, claro. ainda adormecido, Ainda não é? está muito frio, Claro, mas é espetacular. mas é muito gira. É. E aquela grutinha que ele tinha lá, aquela man cave, mesmo tipo... Aquilo são anos e anos e anos de umidade e aquariofilia ali dentro, dá para ver. É espetacular, muito bom. As avencas nascem do teto, aquilo é qualquer coisa. E aquele aquário de fundo que tinha chuva natural. É verdade. Os africanos devem sentir ali mesmo em casa, porque há a época das chuvas, há o frio, há o calor, há aquelas mudanças todas. Deve ser ótimo aquilo. É, muito bom. Engraçado. Gostei muito. Também gostei. Eu já conhecia, mas realmente é um prazer lá voltar. Eu nunca conhecia esta parte, né? A parte mais particular da casa, a propriedade, mas a loja já conhecia há muito tempo. Certo. E acho que é uma loja brutal, gigantesca. Mas pronto, mas esta parte da propriedade é qualquer coisa de fascinante. É mesmo. Muito bem. Pronto, então agora vamos ficar com o segmento que todos vós já conhecem, que são as perguntas e respostas. Recebemos algumas perguntas durante a semana e já de seguida vamos passar então às nossas respostas. Gil, esta primeira pergunta eu acho que é boa para ti, porque tu também tens este tipo de sistema com os teus peixes na estufa, não é? Alguém perguntou, porque viu o vídeo do Miguel, em que ele mostra aquelas caixas de água que ele tem cá fora na rua. Alguém perguntou que tipo de manutenção têm aquelas caixas e como é que é possível montar e manter uma caixa daquelas. Epá, é igual, eu tenho a mesma coisa. É igual às tuas, não? É a mesma coisa. Só que as dele estão na rua, não é? Sim, eu também tinha na rua, mas desisti porque eu tinha os lagos com liner, pá, e os ratos furaram-me o liner todo, aquilo era uma desgraça, até que eu achei que não valia a pena continuar. Depois passei para os tanques em cimento para dentro da estufa e pronto. O Miguel é a mesma coisa, portanto, não tem filtragem mecânica, ok? E não tem aquecimento. Portanto, a única coisa que tem é plantas, muitas plantas. E fazem a filtragem, não é? Que fazem a manutenção do E fornecer o oxigênio. Exato. E a repor água. Ponto. Agora, é óbvio que isto não pode durar anos e anos e anos, não é? Não é mudar água, é repor água. Repor água. A que vai evaporando, vai-se acrescentando. Ponto. Mais nada. Não é preciso não. Agora, há aqui duas coisas que temos de ter em consideração, que é a evaporação, ou seja, a evaporação tu pões água, não é? Mas está muito tempo, não podes estar anos e anos e anos sem fazer nada. Sim, portanto, claro. Porque vai-se acumulando muita porcaria. No fundo. Tens que aspirar de vez em quando e tal, e tentar manter a coisa. Ou então fazes como eu, que não faço absolutamente nada, deixo estar e depois ao fim de 3 ou 4 anos mudas tudo. Tiro os peixes, limpo aquilo tudo e tal, volto a pôr e pumba, e siga. Mas as plantas são as mesmas, não é? As mesmas plantas. Portanto, nem há processo de ciclagem, portanto as plantas já existiam ali há 3 anos. Aquilo... Agora, isto é uma das coisas. A segunda coisa é, não podes ter sobrepopulação. Pois, claro. Senão vais reduzir esse tempo. Os peixes vão dar cabo da água no instante e vão estragar, portanto, e vão morrer, não é? Com amónia na água, pumba. Portanto, aqui o que vai acontecer é que tu tens que ter em consideração isto, e claro, isto vai um bocado da experiência, não podes pôr num tanque de 200 litros... Pois era para ti perguntar a seguir, é? Que tipo de litragens é que são... É difícil dizer-te, mas tem que ser peixes pequenos ou um casal, por exemplo, imagina,
Eu agora, hoje, fui buscar um casal de nicaragüenses, ok? Vou pôr num tanque daqueles que eu lá tenho, pá, aí que é 200 ou 300 litros, mas é um casal, e lá fica, Pois, exato. ok? Os do Miguel são de 500 litros, não é? Os teus são de 1000, não é? Epá, Aqueles brancos grandes são de 1000. esses Os do Miguel são- eu acho que são iguais a esses, mas estão cortados ao meio, portanto será 500 Eu penso litros. que são enterrados, Ou mas ainda então, não os vi. ou então mas- são enterrados e têm 1000. Sim. Mas ele depois até pode esclarecer. Sim, ele aqui pode nos... pode esclarecer nas respostas cá em baixo, nos comentários. Mas de qualquer modo, eu tenho os outros em cimento, ok? E nesse em cimento é que eu vou pôr estes nicaragüenses. É um casal e vão para lá e lá ficam. Quando tiverem Com uns criação- espadazinhos e uns guppies, pronto, Sim, isso mas vai ficando, não é? Sim, porque eles depois Até é bom, aqui é bom e lá para em eles. todo lado. Mas depois, quando tiverem criações e comecem a haver muitos, tenho que tirar, não os posso manter. Depois tu vais ali, depois- dividindo o senão mapa das aldeias. acabam por morrer, não é? Não Claro. pode ser, porque a água depois, as plantas não conseguem filtrar tanto assim que consigas ter muitos peixes, não pode. Tu acabas por ter peixes grandes, os porto-alegrenses são Sim. um peixe que fica, São, nós já vimos são, lá peixes gigantes, mas são poucos. mas não são podem ser poucos, muitos. pois, tu vais Podem- tirando conforme eles vão As nascendo, criações. vais tirando, Sim. vais dividindo, não é? Sim, senão não dá. Portanto, Pois. basicamente é isto, é muita água, muitas plantas, poucos peixes. É a regra. Ok? E depois ir aspirando de vez em quando Sim. e repondo água e ao fim de, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos, Mudar o tanque. eu mudo, portanto, limpo tudo e tal. E ter em Trabalhar, consideração que tu tens os teus peixes numa estufa, portanto, sem termostato, sem nada, nem um nem outro, não é? Por isso tu tens mais range de temperatura nos teus Certo, peixes. certo. Tu consegues ter ali uma amplitude maior térmica temperatura, de... sim. O Miguel com certeza terá peixe só de água muito fria, não é? Águas mais frias. Sim. Porque não, se está exposto aos Sim, elementos da arrefece natureza, muito não mais. é? A chuva, o Arrefece vento. muito mais do que dentro Claro. de uma estufa, como é normal. Mas há Eu, quando eu muitos cheguei a peixes. ter coisas assim deste género na rua, e o que eu fazia no inverno era tapava com Policarbonato. manga plástica. Com manga plástica. Na altura ainda nem sequer havia esta história do policarbonato, então tapava com manga plástica no inverno. E ali Pois, ficavam, e exato. passavam ali o inverno, Sim. e pronto, depois vinha a primavera, eu abria. Na estação nos Vento Estados também, Unidos, isso é- nos Estados Unidos no inverno, na estação no inverno, pronto, quando vêm as neves e não sei o quê, muita gente tapa os lagos dos cois e dos goldfish que têm na rua e eles sobrevivem o inverno todo cá Sim. fora, a nevar, enterrados debaixo da neve, é impressionante. São peixes também que aguentam mais águas frias, Sim. não é? Portanto, pronto. Basicamente é isto. Outra das perguntas que me têm feito ultimamente, visto que a ficha exótica agora representa uma marca de alimentação, que é a Northfin, têm-me perguntado muito sobre alimentação, como é que devem alimentar, o que é que devem dar e como é que devem manter os peixes, se devem dar comida congelada, se devem dar granulados, o que é que devem Misturas. fazer. Enfim. Isto é um tema que dá para... Dá para fazer uma conversa. Dá para 2 horas de conversa. Mas só assim uma coisa leve e rápida, que eu, relativamente a isto, vou ser muito sincero, eu nunca liguei nenhuma alimentação dos peixes, nunca. Dava coisas congeladas, camarão, mexilhão e essas coisas assim, e depois comprava o granulado mais barato que eu encontrasse. E davas como... Era o mais barato e era a base da alimentação dos meus peixes. Mas o teu staple era o congelado, não era a ração. Depende do tipo de peixe. Tu davas mas muita os meus camarinha. chiquilhos, os meus chiquilhos americanos era tudo granulado. Era? Tudo granulado. Da aquacultura, não é? Da aquacultura. Basicamente era o granulado mais barato que eu arranjava. Pronto, é o da aquacultura, não é? Há coisas ainda mais baratas que isso. Mas deve ser serradura, pá. Não sei o que é, mas há. Agora meti-me nisto e tal e comecei a ler um bocado e a aprofundar o tema, porque convém uma pessoa Sim. saber o que é que está a vender Expandir. e como é que as coisas e perceber como é que as coisas funcionam. Claro. E realmente isto é um mundo um bocado Competitivo. é competitivo e há muita aldrabice. Pois. Ok. Como em É tudo, óbvio, para fazer é óbvio que para tu venderes uma ração a 2 ou 3 euros o quilo, aquilo não pode estar cheio de peixe. Pois, não tens dinheiro para Não, comprar não os pode ter peixes. camarão, Claro. não pode estar cheio de camarão. Pois não. Portanto, se pensarmos um bocadinho, a realidade é esta. Portanto, o meu conselho é verifiquem primeiro, leiam bem, informem-se sobre que ração é que estão a dar aos vossos peixes. Porque se estiverem a dar uma ração cheia de milho, trigo, centeio,
soja. É a verdadeira ração. É a verdadeira ração e os peixes não é o que eles comem na natureza. Pois. Ok, eles se virem um bocado de milho, querem lá saber do milho, não é? Pois. Pronto. Portanto, eles não comem isto na natureza. Se lhes estamos a dar isto, o organismo deles vai rejeitar esta comida. Claro que eles vão comer porque eles estão cheios de fome. Não é? Se tu lá puseres, eles comem. Claro. Mas depois, este alimento não é absorvido pelo corpo. Okay? Portanto, vai sair nas fezes. O que é que vai acontecer? Vai sujar água. Vai sujar a água. Não é? Portanto, fezes e fezes e fezes. O organismo está sempre a trabalhar. Não é? Os intestinos estão sempre a trabalhar. Portanto, o peixe está acelera o metabolismo, a consumir nutrientes do corpo, não é? Sem os ter. Claro. Okay? Portanto, por mais ração que tu dês, ele está a comer aquilo, mas está a sair. Pois. Portanto, o que eu vos digo é, tenham cuidado, leiam muito antes de adquirir. Okay? Eu não digo que não deem, podem dar. Mistura, não é? Agora, convém a dar outra boa. E a história de variar? É isso? É, não é? Portanto, podem variar, arranjem outras comidas, vejam o que é que estão a dar, mas deem comida boa. Pois. Pronto. Além dos congelados. Podem manter. Eu também dou, claro, eu mantenho. Os congelados, eu dou congelados. Sim. Às vezes há peixes que quando comem congelados já não querem ração. também acontece. Também. Imagina, tu pões uma criança, ok? Agarras uma criança e pões aqui um prato com vegetais e pões aqui chocolates. O que é que ele vai comer? Chocolates. Vai comer os Não chocolates. quer dizer que seja o que lhes faz bem, não é? Os peixes é igual. Tu podes agarrar em duas coisas. Imagina, dá-lhe um camarão e dá-lhe uma pastilha de espirulina. E um peixe carnívoro vai comer o camarão, não está-se a borrifar para a espirulina. Mesmo o herbívoro também vai comer o camarão. Vai comer o camarão. Vai, okay? que eu tenho lá e sei. Portanto, tu tens que forçar, tens que saber, hoje só vão comer isto e só dás aquilo. Exato. E se for preciso, eu agora tenho feito com a ração carnívoro que eu recebi da Northfin, tenho tido alguma dificuldade em introduzir, como é normal, Sim, não é? Claro. Porque eu dava outras rações, dava congelado, então agora não é chegar lá, a primeira pastilha que cai na água, eles adoram aquilo também não é filé mignon para eles, não é? O que é que eu tenho feito? Dou o camarão hoje, imagina, e depois estou 2 dias sem dar alimentação, propósito. E ao segundo dia introduzo a Northfin e eles já comem. Impressionante que aqueles 2 dias de jejum é suficiente para eles aceitarem uma comida nova. A fome é negra. Porque a fome aperta e eles... E nós temos é que saber o que é que lhes estamos a dar. Exato. Okay? Isso é que é importante, é saber aquela ração o que é que tem. Porque a maior parte delas são rações genéricas. Ainda no outro dia estava a explicar isso, é engraçado, porque imagina, tu tens uma empresa que queres vender granulado, queres comprar granulado e começar a vender, ok? Há uma receita feita. Há uma receita genérica. Sim. E tu vais ter com os tipos de moagem e dizes assim, olha, eu queria fazer granulado, eu digo-te logo, olha, você tem que comprar no mínimo 10 toneladas. Claro. Isso é tudo o que a indústria funciona assim. Tu vais dizer, com 10 toneladas, estou tramado, então como é que eu vou vender 10 toneladas? Fazes uma genérica e depois pões-lhe corante. Claro. Diz assim, olha, esta é vermelha, esta é verde e assim vai. Então esta é para vender a verde é para vender aos vegetarianos, aos que comem algas e por aí fora, aos herbívoros, e o outro é para os carnívoros. Claro. Portanto, e é assim. E a pessoa compra e não faz ideia do que é que está ali. Quando no fundo aquilo é tudo igual. Portanto, cuidado. E o controle de qualidade não é apertado nessas situações? Não, nem connosco, nem com os humanos, não é? Quanto mais com os cães é igual. Pois é, a ração dos cães é igual. É igualzinho. Portanto, tenham atenção, leiam, informem-se antes de comprar e antes de dar. Eu digo isto porque eu tenho muitos anos disto e, sinceramente, estou a ser muito, muito sincero, nunca liguei nenhuma ao granulado. Zero. Era o mais barato que eu arranjava. O mais barato que eu arranjava era o que eu dava. E realmente é um erro, porque o que tu queres é que os teus peixes durem. E fiquem saudáveis. Não queres que eles cresçam num instante e que depois se mantenham ali durante 20 anos daquele tamanho, porque não vão aguentar. Okay? Portanto, um peixe a comer deste tipo de comida, claro que ele vai comer, porque não há outra coisa, mas vai durar pouco tempo. Okay? Às vezes muito rápido e... morrem e a gente nem sabe porquê. É interior. Foi uma doença, foi não sei. Não, aquilo é o organismo já estava desgraçado porque passou a vida. Isso é como os aviários de frangos e tudo. Eles põem o franguinho lá, cresce rápido para vender, não é? E aquilo cresce rápido. Claro. E também só come farinhas, claro. Aquilo não come o que as galinhas comem na natureza. Claro. Claro. Portanto, temos de ter cuidado. É só isto para já é o que eu quero dizer. Depois um dia vamos falar um bocadinho mais sobre isso, podemos aprofundar o tema. Sim. Mas leiam muito, informem-se. Coisa que hoje em dia as pessoas não leem muito, não se informam muito
preferem perguntar, olha, e o que é que eu faço? E porquê? E é isto, e aquilo. Infelizmente estamos neste hobby e em tudo nesta vida. Informação fácil e sem recorrer à investigação. Eu gosto imenso de ir procurar e ler e descobrir coisas. Agora com os ciclistas da América Central, farto-me de ler e tento encontrar coisas e ler documentos. Que a maior parte das pessoas acabam por comprar o peixe, meter no aquário e vão aprendendo com a experiência. Sim. Eu acho que é importante também mas aprender. há que ler muito. Por mais que nós tentemos responder, não é suficiente. Portanto, as pessoas devem ler, devem se informar e depois de estarem informadas, então aí podem questionar. E até é bom ouvir a tua opinião, a minha opinião, outras opiniões e formar a opinião delas. Porque o importante é formar a tua própria opinião, como eu tenho dito já. Não é ouvir a opinião do outro e tentar aquela. Pois pode não resultar, não é? Claro. Portanto, leiam, informem-se antes de fazer asneira. Basicamente é isto. Temos aqui uma pergunta sobre TPA, Gil. TPA é uma coisa que tu não fazes muitas, não é? Porque tens um drip system e está a fazer automaticamente todos os dias, a toda a hora. Mas eu, por exemplo, não tenho drip system, vivo num apartamento, é complicado. Para quem tem uma casa assim como a minha, fazer um drip system, embora não seja impossível, não é? Sim. Já falámos sobre esse assunto. Sim, mas tem que ser preparado de início. Mas tem que ser, sim, coisas, tem que haver uma pré-montagem de águas e de esgoto e pronto. As TPAs é uma coisa que quase a maior parte dos aquariofilistas fazem, não é? Tem que fazer. Ou deviam fazer quase diariamente, ou dia sim dia não, ou semanal, ou mensalmente, conforme o processo de cada um. Qual é a forma mais que tu aconselhas, mais segura, não é? de se fazer uma TPA, porque estamos a introduzir água nova no aquário e temos lá os peixes que prezamos e não queremos perder, não é? É um tema que também dá para um programa inteiro. Assim, muito rapidamente, o que se deve fazer é guardar água, tanto se for água da companhia, não é? Separá-la. Portanto, colocar em reservatórios, deixar ficar a evaporar o cloro e tal. 4 ou 5 dias, não é? Basta um dia. Basta um dia. Pronto. E depois, portanto, colocar no aquário. Sim. Pronto. Basicamente, este é o sistema mais seguro e mais usado. O cloro evapora rápido, não é? E convém que seja um reservatório com um bocal grande. Sim. Porque às vezes há pessoas que pensam, põem numa garrafa e depois a garrafa tem um gargalinho, demora mais tempo, não é? Sim, com muita exposição. Sim. Essa é uma a forma mais fácil e que acho que mais gente utiliza. Formas de fazer. Depois há químicos que tu podes introduzir na água, claro. Como estávamos a falar há bocado do Prime. O Prime eu gosto. Há vários, pronto. Essa é outra forma. E depois há outra forma que é direto. Na água direto. Que há muita gente que faz. Muita gente faz. Eu faço. Sim, eu também já fiz. Mas ninguém assume. Ninguém, toda a gente diz que espera e põe clorina. Não acredito. Eu acho que, pela experiência que tenho, muita gente agarra da torneira e põe direto. Eu faço. Muita tenho um exemplo agora, há 2 a 3 semanas para cá. Tive um problemazito com as minhas raias, que algumas deixaram de comer. E tive que fazer um tratamento com praziquantel. E o praziquantel, portanto, é um medicamento que usas na água, faz o efeito durante 8 horas, ao fim de 8 horas tens que mudar 80% da água. Que é um aquário gigante. E eu tinha 1000 e tal litros, e assim fiz, ok? Água cá para fora, água fora, e água direto da torneira lá para dentro. Sim. Claro que tenho problema da temperatura, portanto o que eu fiz foi um bocado de água quente, do esquentador. Sim, a minha água é fixe porque eu ligo a minha torneira à misturadora da casa de banho, então eu consigo controlar a que temperatura sai a água e é bom. Nesse caso, na temperatura, eu consigo fazer direto. Foi assim que fiz e tive que fazer isto 3 vezes, ok? De 3 em 3 dias fazer este tratamento. Portanto, estás a ver, não é? E foi direto. E graças a Deus correu bem. Pois também é assim, depende da qualidade da água, não é? Claro. O sítio onde vives também influencia isso. Claro. Há químicas muito... Estamos dependentes da Companhia das Águas da EPAL. Portanto, aqui estamos dependentes da EPAL. Há químicas muito estáveis, já há zonas que têm a química mais instável. Mas tenho um exemplo muito, muito recente de uma pessoa do Porto. Do Norte, sim. Que fez uma TPA de 20% e tem as raias a morrer. Pois. Ok. Estava tudo bem. Basta ele fez a TPA, houve ali água. qualquer coisa. Pois. E as raias estão a dizer, há uma delas que parece que é mesmo capaz de morrer e as outras
estão ali, periclitantes. O cúmulo da segurança é tirar a água para um balde, esperar 2 ou 3 dias para sair o cloro, Sim. depois fazer testes na água e tentar igualar aquela água à água do aquário e depois pôr-la à mesma temperatura da água do aquário e introduzir. Eu sinceramente Só acho que isso que todas as semanas é impraticável. Não, eu acho que quantas mais TPAs tu fizeres com menor quantidade, melhor. É o que eu acho também. Portanto, o Drip System faz isto. Exatamente. Ok? Por isso é que eu faço TPAs. A minha TPA funciona assim, Gil. Eu aspiro o aquário, se não todos os dias, dia sim, dia não. E quando eu aspiro o aquário, eu digo aspirar o aquário, deixá-lo completamente limpo, outra vez. Sacudir a areia para sair aqueles vapores que a areia vai concentrando, mas eu faço para aí 4, 5 dedos de água todos os dias que saem quando eu estou a aspirar. Certo. Portanto, essa água é reposta diariamente. Claro, é ótimo. Portanto, é bom porque eu acabo por fazer poucas mudas de água, do que estar a fazer 50% ao fim de semana. É muito Tu quando melhor. fazes isso estás a mudar imenso a química da água. Não é? Exatamente. Portanto, se mudares bocadinho a bocadinho é muito melhor para os E a peixes. água que lá está vai ficando. Pronto, portanto, agora é preciso ter paciência para isso. Há quem não Pois. tenha. Pois. Mas eu acho que, inclusivamente, acho que dá menos trabalho aspirar dia sim, dia não, do que ao fim de semana Fazer tirar isso. a tampa e tirar metade, duas horas de trabalho. metade da água e metade outra vez e buscar a mangueira. É porque quando é 20% eu agarro num balde e encho o aquário com um balde, ou com 2 baldes. Quando é meio, eu não consigo a balde nunca mais sair dali, tenho que ir buscar a mangueira, montar a mangueira, esperar que a mangueira e depois ir abrir a água, é uma confusão. E com o balde, eu tiro para o balde, quando estou a aspirar, tiro a água e a porcaria para o balde. Vazo o balde, encho o balde com água nova, está feito. Portanto, conclusão disto é muitas TPAs, Muitas TPAs de pouca quantidade. pouca quantidade cada Sim. vez. Portanto, esta é a melhor forma. Exato, o drip system é brutal nisso porque está a cair uma gota de água suja e está a entrar uma gota de água limpa. Uma coisa que podem fazer, nos casos em que têm que fazer uma TPA à pressa por algum motivo, é usar carvão ativado. Portanto, a água que vem da companhia, passá-la por carvão ativado antes de colocar no aquário. Tira logo uma quantidade. Ajuda a tirar uma série de porcarias da água. Tá. É isso. Depois é esperar o melhor. Que a química esteja boa e que seja igual àquela. Tá. Sim, claro. Estamos dependentes sempre, nestes casos, não é? Das águas. Agora, por exemplo, eu lá na estufa tenho a água da chuva. É a água da chuva que eu ponho. Mas a água da chuva é capaz de ser das melhores para os peixes. Depende das zonas do país. Sabemos da poluição. Pois, só estou a pensar. Mas é o que eu uso. E até hoje nunca tive Também há qualquer- quem recolha a água da chuva para adicionar ao aquário. Sim. Há quem ponha baldes cá fora a apanhar Sim. água. Sim. Já ouvi falar nisso. Portanto, é o que eu uso lá. Agora, isto é de cada um. Sou mestre. Mas muito cuidado, porque a água da companhia realmente eu nunca tinha. Ouve-se falar, lê-se por todo lado, que é um problema, pode haver chatices, pode haver isto e aquilo, mas nunca tinha tido assim ninguém próximo que Sim. lidasse comigo que tivesse tido este problema. Mas disse ainda não. Quer dizer, essa por acaso experiência. até já tive uma pessoa que teve problema deste género com seguidos africanos. Morreu tudo. Tu disseste. Ah, Ouve-se histórias. Sim. Quando ouve-se por histórias. acaso não me lembrava, não me recordava, mas foi. E agora este rapaz lá de cima com as reias. Com os reis. Portanto, Estão mal, ainda não morreram, mas estão Não, mal. mas estão lá. Portanto, isto é preciso ter cuidado. Preciso ter muito cuidado. Pois. Portanto, quanto menos for, quanto menos quantidade, melhor. Muitas vezes, pouca quantidade. É melhor prevenir do que agir depois de feito do erro Sim, feito, claro. não é? Pois. E como em tudo na aquariofilia. Sim. Pois é, pessoal, e assim terminamos mais um À Conversa. Espero que tenham gostado deste programa. Já estamos a preparar o próximo e em breve estaremos cá, daqui a um mês, mais ou menos, para apresentar outra À Conversa e, entretanto, não percam às quintas-feiras o vlog, como sempre. Até à próxima. Obrigado. Deus, obrigado.